O primeiro exercício que eu selecionei é o exercício número 34 do livro do Halliday. É um exercício que é direcionado à primeira questão da prova, é um exercício parecido. A primeira questão da prova vai ser uma questão de atrito, de diagrama de corpo livre. Nós temos que saber desenhar o diagrama de corpo livre dos sistemas e aplicar os conceitos da segunda lei de Newton com atrito. Então, o enunciado diz: na figura abaixo, uma prancha de massa igual a 40 kg repousa em um piso sem atrito. Então não há atrito aqui entre a prancha e o solo aqui. Podemos considerar que aqui é uma água, né? É um piso sem atrito e um bloco de massa 10 kg. Então a prancha tem 40 kg e o bloco tem 10 kg. Repousa sobre a prancha. O coeficiente de atrito estático entre o bloco e a prancha é 0,6. Então, o atrito estático aqui entre o bloco e a prancha é igual a 0,6. E o coeficiente de atrito cinético é 0,4. O bloco é puxado por uma força horizontal F, de módulo igual a 100 newtons. Então, essa força ela é aplicada no bloco, ela não é aplicada na prancha. E o módulo dessa força é igual a 100 newtons. Em termos dos vetores unitários, qual é a aceleração A do bloco e a aceleração da prancha? Então, tem um sistema aqui, o bloco apoiado sobre a prancha, há atrito aqui entre o bloco e a prancha, e não há atrito aqui entre a prancha e o chão, né? Ou aqui a superfície da água, talvez. Então ele pede qual a aceleração do bloco. Nesses problemas, a primeira ação que nós temos que ter é fazer o diagrama de corpo livre dos blocos. Então, o diagrama de corpo livre aqui eu vou chamar de DCL, diagrama de corpo livre. Então, vamos fazer o diagrama de corpo livre primeiro do bloco. Então, nós temos o bloco aqui, em cima da prancha. Quais são as forças que atuam no bloco? Nós temos a força peso, que atua sobre o bloco, que eu vou chamar de MB vezes G. Nós temos a força de 100 newtons, que atua aqui para a direita do bloco, 100 newtons. E nós temos a força normal em B, força normal aqui em B. Agora, haverá o atrito aqui entre a prancha e o bloco? Haverá esse atrito aqui? Eu pergunto. Sim ou não? Então, haverá essa força de atrito aqui? Haverá se houver movimento relativo. Se houver movimento relativo. Caso não haja movimento relativo aqui entre os blocos, ou seja, caso não haja atrito cinético aqui entre os blocos, não haverá esta força de atrito. Então, se o corpo estiver deslizando, se o bloco estiver deslizando junto com a prancha, ou seja, nós não representamos essa força de atrito no diagrama de corpo livre do bloco. Então, vamos fazer os dois casos. O diagrama de corpo livre aqui é a segunda lei de Newton desse bloco. Então, em X, nós temos que a força, que é esta força aqui, vou adotar o sentido para a esquerda como positivo, menos a FAT, considerando que há movimento relativo entre o bloco e a prancha, igual a massa do bloco vezes a aceleração do bloco. E o segundo caso, caso não haja movimento relativo entre a prancha e o bloco, nós faremos, não haverá esta força de atrito, o bloco se moverá junto com a prancha.
Então a força é igual a massa da prancha, do bloco, desculpa, mais a massa da prancha, porque os dois corpos funcionam como um sistema, caso não haja movimento relativo entre eles, igual a aceleração, que é a aceleração do sistema, né? A aceleração, nesse caso, do bloco, será igual à aceleração da prancha. Agora, no eixo Y, é mais simples, né? Nós temos que, adotando positivo para cima, em Y, nós temos que a força normal do bloco B, desculpa, menos o peso do bloco B, igual a zero, né? Porque não haverá aceleração na vertical, igual a zero. Então fizemos aqui o diagrama de corpo livre do bloco. Agora nós vamos trabalhar com a prancha. Vamos fazer o diagrama de corpo livre da prancha. Vamos representar a prancha dessa forma. Então, quais são as forças que atuam na prancha? Nós vamos considerar a força de atrito. Nesse caso, a força de atrito nós vamos representar tanto como se o corpo estiver em movimento relativo ou não, porque a única força que vai alterar o movimento da prancha é a força de atrito. Então aqui nós temos que ter a força de atrito, independente se o movimento o atrito é cinético ou estático. Nós temos a força normal do bloco B, que nesse caso vai ser igual ao peso do bloco B, né? Nós temos o peso da prancha, que eu vou chamar de MP vezes G. E nós temos a força normal à prancha, que eu vou chamar de força P. FNP ou FP. Então, fazendo aqui a segunda lei de Newton para a prancha, nós temos no eixo X, adotando X positivo para a esquerda, nós temos Φ, que é a única força que atua aqui no sentido X, igual a massa da prancha vezes a aceleração da prancha. Tá? Nós não sabemos se o atrito é estático ou dinâmico. E no eixo Y, nós temos todas essas forças atuando, né? A força normal de B, o peso de B e a força normal da prancha. A força normal da prancha, FNP, menos F, a força normal do bloco, menos o peso da prancha, NP, vezes G, igual a zero, né? Porque não haverá aceleração em Y. Então nós fizemos o diagrama de corpo livre do bloco e da prancha. E aqui é a segunda lei para os corpos. Então, agora ele pergunta, o bloco é puxado por uma força horizontal F de módulo 100 newtons. Em termos dos vetores unitários, qual é a aceleração do bloco e da prancha? Primeiro nós temos que determinar se os corpos vão andar juntos ou se haverá movimento relativo entre eles. Então, vamos descobrir qual é o atrito máximo existente entre o bloco e a prancha. Então, o atrito máximo é Φ igual ao coeficiente de atrito estático, porque o coeficiente de atrito estático é sempre maior, quando está na iminência do movimento, é sempre maior do que o atrito dinâmico, vezes a força normal do bloco B. Isso, o atrito estático vezes o peso de B. Nesse caso, através dessa equação aqui, nós sabemos que a força normal de B é igual a peso de B, massa de B vezes G.
Então, substituindo os valores, nós temos que o atrito estático é 0,6, a massa do bloco é igual a 10 e a gravidade igual a 9,8. Então, o atrito máximo, FAT máximo, igual a, fazendo a conta aqui, 59 newtons. Então, este é o atrito máximo. Então, nós vamos comparar o atrito máximo com a hipótese de não deslizamento. Tá? A gente vai considerar o movimento, que não haverá movimento relativo, ou seja, não há deslizamento no movimento dos blocos. Nós vamos comparar com o atrito máximo. Então, vamos trabalhar agora como se os corpos não tivessem movimento relativo, né? Então, nesse caso, a aceleração será igual à aceleração da prancha igual à aceleração do bloco. Então, nós vamos trabalhar com essa hipótese aqui, que não haverá movimento relativo entre os blocos. Então, a hipótese, isso daqui é a hipótese de não deslizamento. Hipótese de não deslizamento, certo? Então, nessa hipótese, nós vamos igualar esta aceleração aqui com esta aceleração aqui. Ou seja, a aceleração é igual à aceleração da prancha. Nesse aqui é a aceleração, né? Tanto faz do bloco ou da prancha, igual à aceleração do bloco. Então, esta aceleração aqui ficará a aceleração da prancha igual a FAT dividido pela massa da prancha. Tiramos desta equação aqui. Agora, desta equação aqui é igual, né, a força dividido por a massa do bloco mais a massa da prancha. Então, nessa hipótese, a força de atrito será igual a massa da prancha vezes a força dividido pela massa dos corpos. Massa do bloco mais massa da prancha. Então, substituindo os valores, a massa da prancha é igual a 40 kg. 40 kg. A força é igual a 100 newtons. A massa do bloco é igual a 10 kg e a massa da prancha novamente é igual a 40 kg. Então, substituindo os valores, essa FAT será igual a 80 newtons. Ou seja, esta FAT é maior do que a FAT máxima. Então, a FAT máxima não será suficiente para segurar aqui o bloco colado entre aspas, né, a prancha. Então, o atrito aqui não será suficiente, porque o atrito suficiente seria 80 newtons, mas o atrito máximo é igual a 59 newtons. Então, essa hipótese está descartada. Então, haverá deslizamento entre os corpos. Então, se haverá deslizamento entre os corpos, nós vamos trabalhar com essa relação aqui de força e velocidade e aceleração, desculpa. Então, ele pede primeiro a aceleração do bloco. Ele vai pedir a aceleração do bloco. Nós vamos trabalhar com esta equação aqui. Nós temos a força, nós temos a FAT. A FAT nós vamos trabalhar com o coeficiente de atrito cinético, a massa de B e a aceleração. Então, continuando aqui. Vou repetindo aquela relação. Força menos a FAT igual a massa de B vezes a aceleração de B. A força é igual a 100 newtons. A FAT é igual a μ, né? μ cinético, vezes a força normal de B, que é igual a peso de B,
massa de B vezes G é igual a massa de B, que é igual a 10, vezes a aceleração de B, que é o que ele pede, né? A aceleração de B, nós temos todos os valores, né? A aceleração de B igual a 100 menos 10, que é o peso, que é a massa de B, vezes 0,4, coeficiente de atrito cinético, vezes a gravidade, dividido por 10. Então, a aceleração de B igual a 6,1 metros por segundo ao quadrado. Agora, ele pede, na letra B, a aceleração da prancha. Então, a aceleração da prancha, nós vamos utilizar esta equação aqui, né? Simples. Então, nós temos a FAT, nós temos a massa de B, da prancha, quer dizer. Então, a FAT igual a massa da prancha vezes a aceleração da prancha. Então, a aceleração da prancha é igual a coeficiente de atrito cinético vezes a massa de deixa eu ver aqui, a massa da prancha, né? Cadê? Não, aqui é a massa da prancha. Aqui a gente vai utilizar essa FAT aqui é igual a essa daqui, né? Então, é a massa de C vezes a massa de B, que é a normal de B vezes G, dividido pela massa da prancha. Então, é igual a 0,4 vezes 10 vezes 9,8 dividido pela massa da prancha, que é igual a 40. Então, fazendo esta conta, a aceleração da prancha igual a 0,98 metros por segundo ao quadrado. Então, a aceleração do bloco será bem maior do que a aceleração da prancha. Haverá um movimento relativo entre os corpos.